Muito bem, estou de volta aqui com esta terceira videoaula aqui do nosso segundo módulo, refletindo com vocês sobre a hermenêutica. Vamos continuar nesta terceira videoaula, fazendo aqui as considerações gerais sobre o método de interpretação dos textos sagrados, ou seja, não só para os textos sagrados, mas as considerações gerais sobre o método de interpretação de qualquer texto que se caia em nossas mãos. Então, pelo que nós conversamos na aula anterior, pudemos então entender como é importante, em qualquer documento onde ocorram pontos obscuros, deixarmos que o texto do referido documento seja o seu próprio intérprete. Quanto aos textos sagrados, o método indicado não é só conveniente e fácil de ser aplicado, mas também absolutamente necessário e indispensável. O primeiro intérprete da palavra de Deus, até onde sabemos, foi o Satanás, que deu à palavra divina um sentido que ela não tinha, falseando astutamente a verdade. No entanto, ainda hoje, o mesmo inimigo e seus seguidores continuam distorcendo o sentido dos textos sagrados, falseando a verdade que dá a vida eterna. Ainda hoje, encontramos muitos imitadores de Satanás, conscientes ou inconscientes, que, travestidos de líderes religiosos, perpetuam este procedimento, enganando a humanidade com falsas interpretações das Escrituras. Vítimas de tais enganos e erros, encontramos aos montes pelas praças e ruas de nossas cidades. E o resultado disso tudo é o fanatismo que chega a provocar verdadeiras tragédias entre os seguidores de muitas seitas. Membros desses falsos movimentos religiosos, seduzidos por uma particular e falsa interpretação dos textos bíblicos, chegam a dispor de tudo o que possuem e até mesmo da própria vida para defender esses falsos doutores que se beneficiam com a obediência cega de seus prosélitos. É por isso, para escapar dessas armadilhas, que insistimos que a primeira e fundamental regra para a interpretação bíblica deve ser a já indicada no capítulo anterior, ou seja, a Escritura é explicada pela própria Escritura. Em outras palavras, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Ignorando ou violando este princípio simples e racional, os falsos doutores encontram, como indicamos, apoio aparente nos textos bíblicos para muitos e terríveis erros. Fixando-se em palavras ou versículos arrancados do contexto e não permitindo que a Escritura se explique por si mesma, acharam nela os judeus aparentemente apoio para rejeitarem a Cristo. Da mesma maneira, muitos pregadores de hoje encontram apoio para os erros bárbaros, os crimes, explorações e abusos que cometem em nome de Deus, contrariando e distorcendo os textos bíblicos. E é justamente por causa desses falsos profetas, hipócritas e fariseus de nosso século que ainda ouvimos dizer: com a Bíblia se prova o que se quer. Pelo oportunismo, a ambição desmedida, a má vontade, a incredulidade, a preguiça no estudo, o apego a falsas ideias mundanas e a ignorância de toda regra de interpretação provarão o que se quer com a Bíblia Sagrada. Porém, jamais a Bíblia provará o que querem homens tão mal intencionados,
falsos e mentirosos. Nenhum teólogo ou pregador de verdade, ou qualquer cristão humilde e respeitador das leis divinas, tentará ou conseguirá provar qualquer coisa pela Escritura Sagrada, senão o que a própria Escritura, no seu todo, permita. O cristão humilde e conhecedor da palavra de Deus sabe que a lei do Senhor é perfeita e que não há erros na sua palavra, mas sim nos homens que as interpretam segundo interesses próprios e egoístas. Ele sabe que da palavra nada se tira nem se acrescenta impunemente, como fez Satanás, porque assim falou Deus ao seu servo: não acrescentareis a palavra que eu vos mando, nem dela diminuireis. Isso nada acrescentarás, nem disso nada diminuirás, se alguém lhes acrescentar alguma coisa. Deus lhe acrescentará as pragas escritas neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida. Está escrito, este é um versículo de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 2, e capítulo 12, versículo 32. E também está escrito lá em Apocalipse, né? Narra também este fato o Apocalipse, em seu capítulo 22, né? Versículo 18, 19. Então, a revelação divina, como a lei perfeita que é, foi divinamente inspirada para ensinar, repreender, para corrigir, para instruir na justiça, a fim de que o homem seja perfeito, inteiramente instruído para toda boa obra. Tal interpretação, portanto, não se presta impunemente aos abusos cometidos por falsários, oportunistas e estelionatários, que se valem do nome de Deus para ameaçar e intimidar, com o fito único, ou seja, com o fim único de angariar para si verdadeiras fortunas, como acontece em nossos dias, aqui em pleno século XXI. São os lobos vestidos ou travestidos em peles de cordeiros. Diante dessas declarações, desta e outras restrições que nos textos bíblicos encontramos, fica claro que a interpretação particular e interesseira que fazem determinados pseudos-pregadores e falsos doutores da palavra de Deus se sobrepõe à autoridade da própria Escritura Sagrada e carece da sanção divina. Igualmente, carece da sanção divina a interpretação individual daqueles que querem, usando a palavra, oferir lucros para si mesmos, sem se preocupar minimamente com a instrução daqueles que o seguem. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, disse Pedro, e Jesus exorta-nos às Escrituras para acharmos nelas a verdade e não interpretá-las com o fim de estabelecermos a nossa própria verdade, a verdade pré-concebida e maliciosa de cada um, de acordo com interesses pessoais. Muitos escritores importantes muitos escritores eminentes e estudiosos da Bíblia já fizeram esta afirmação. As Escrituras são o seu melhor intérprete. Portanto, compreenderá a palavra de Deus melhor que qualquer outro modo, consultando uma parte com outra, comparando o espiritual com o espiritual, ou seja, estudar a Escritura, deixando que venha a ser ela o seu próprio intérprete. Se por um lado, extraindo versículos do seu conjunto e citando frases em apoio de ideias particulares e pré-concebidas, se podem
construir falsas doutrinas bíblicas que não são ensinos das Escrituras, mas, muito ao contrário, não passam de doutrinas satânicas, demoníacas. Por outro lado, explicando a Escritura pela Escritura, usando a Bíblia como intérprete de si mesma, não só se adquire o verdadeiro sentido das palavras e textos determinados, mas também a certeza de todas as doutrinas cristãs quanto à fé e à moral. Notemos que uma doutrina não pode considerar-se de todo bíblica se não resumir e anotar tudo quanto a Escritura diga da mesma. Tampouco será totalmente bíblico o dever que não alcance e resuma os ensinos, os ensinamentos, prescrições e reservas que a palavra de Deus contenha em relação ao mesmo. Cabe aqui a regra. Não se pronuncia a sentença sem antes ouvir as partes. No entanto, cometem tal crimes os que, sem examinar as partes, sem permitir que a Escritura a si mesma se explique, formulam doutrinas sobre palavras ou versículos extraídos do seu conjunto desconexos. O mesmo erro ocorre com aqueles que falam de contradições, ensinos morais e materiais. Por conseguinte, é de absoluta necessidade observar a referência, regra das regras, ou seja, a Bíblia interpreta-se pela própria Bíblia. Se não quisermos, como fazem os estelionatários e mentirosos, incorrer em erros e atrair sobre nós a maldição que a mesma Escritura pronuncia contra os falsificadores da palavra. Dissemos regra das regras, porque desta que é fundamental se dependem várias outras que veremos durante este curso. Ou seja, elas nascem naturalmente da mesma. Esta é a regra das regras. E tudo isso nós veremos nas próximas videoaulas que estaremos com vocês aqui no nosso espaço, refletindo sobre a hermenêutica. E na próxima videoaula nós iremos conversar mais precisamente sobre o sentido usual dos textos sagrados. Ok? Eu espero vocês na próxima aula. Um abraço a todos e até lá.